Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 70. É em vós, Senhor, que procuro o meu refúgio, que minha esperança não seja para sempre confundida. Por vossa justiça, livrai-me, libertai-me e inclinai-me. Para mim, vossos ouvidos e salvai-me. Cede-me uma rocha protetora, uma cidadela forte para me abrigar. E vós me salvareis, porque sois meu rochedo e minha fortaleza. Meu Deus, livrai-me das mãos do iníquo, das garras do inimigo e do opressor, porque vós sois o meu Deus, minha esperança, Senhor. Desde a juventude, vós sois minha confiança. Salmo 70. Amém. Obrigado. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Lissaulo Vieira e secretariada pelos senhores deputados Álvaro Guimarães, Thales Barreto. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Álvaro Guimarães para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram-se unânime aprovação do expediente. Constou a leitura dos processos de número 1802, 1803, 1804 e 1745, 1746, 1747, 1748, 1837, 1849, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, oriundo da Governadoria do Estado de Goiás, 1838, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 1813, oriundo da Secretaria de Estado da Casa Civil, que comunica para os devidos fins, havendo escoado sem manifestação do senhor governador, o prazo previsto no primeiro artigo do artigo 23 da Constituição Estadual para a promulgação do autógrafo de lei número 37, de 22 de março de 2022, declarado o momento oportuno à fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados Thales Barreto, apresentando o requerimento de número 328 e o projeto de lei 169, Wagner Camargo Neto, os requerimentos 322, 323 e o projeto de lei 173. Paulo César, os requerimentos 318, 319 e o projeto de lei 168. Coronel Adailton, o projeto de lei 171. Antônio Gomido, o requerimento 320. Leda Borges, o projeto de lei 174 e o 176. Álvaro Guimarães apresentando os requerimentos 326, 327 e o projeto de lei 172, de autoria da senhora deputada delegada Adriana Cossi, devolvendo à mesa os processos 5569, 5972, 5030, 6502 e o 6916, apreciados pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, os 8705 e 8803, 8842, 8941, 9048, 9405, 1248, 1331, 1336,
Com parecer da comissão executiva, Bruno Peixoto apresentando os requerimentos 324 e 325. Major Araújo, requerimento 329. Júlio Pina, os requerimentos 330 a 332. Virmão de Cruvinel, o projeto de lei 170. Francisco Oliveira, o projeto de lei 177. Lucas Calil, o projeto de lei 178. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os parlamentares Paulo César, Alisson Lima, neste momento, atendendo solicitação dos senhores deputados Wagner Camargo Neto e Paulo César, o senhor presidente pediu a todos que fizessem 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-vereador Ednei Trindade. Logo após foram colocados em votação preliminar e aprovados com o objetivo de deliberação da Casa os projetos de lei 159, 168, por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos 1394, em fase de segunda discussão e votação nominal, aprovado com 24 votos, sim, tendo sido discutido pelos parlamentares Alisson Lima, delegado Humberto Teófilo, 0149, em fase de discussão e votação, veto pelo escrutínio secreto, que obteve 24 votos não e 3 votos sim, ficando, portanto, rejeitado o veto. 3533, em fase de primeira discussão e votação nominal, aprovado com 21 votos sim e 1 voto não, tendo sido discutido pelos senhores deputados Humberto Teófilo, Bruno Peixoto, Amaury Ribeiro, e feito o encaminhamento de voto, os parlamentares delegado Humberto Teófilo, Coronel Dailton e Amaury Ribeiro, 9239, 5378, 4108, 9241, 4247, a ele apensado os de número 5567, 5181, 5739 e em fase de segunda discussão e votação aprovados 3960, 2382, 1203, a ele apensado o de número 1635 e o 60, 66, 8545, 0906, 1049, a ele apensado de número 7250, 1344, 1201, a ele apensado de número 2389, 1424, a ele apensado também o de número 5539 e o 4564, 2148, a ele apensado de número 4726, 4732, 2724, 4877, 3982, 1820 e a ele também apensado de número 3449, 3558, em fase de primeira discussão e votação, aprovados 3275, e em fase de primeira discussão e votação, retornado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovados, constaram ainda de número ainda da ordem do dia os processos com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de número 7653, 7741, 7742, 7745, 7747, 7777, 7778, 7782, 7794, 7794, 7914, 7917, 7923, 7926, 8037, 8152, 8157, 8216, 8244 e 8303. 8702, todos aprovados, esgotada a ordem do dia. O senhor deputado Álvaro Guimarães, no exercício da presidência com a quiescência do plenário, convocou os parlamentares para a reunião de comissão mista e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, convocando outra solene e extraordinária de entrega de título de cidadão goiano e da Medalha do Mérito Legislativo, Pedro Ludovico Teixeira, de sua autoria, para hoje, às 20 horas. Deixaram de participar da presente sessão
os senhores deputados Henrique Arantes e Iso Moreira, licenciados Cláudio Meireles e delegado Adriano Arcossi, em razão de compromissos políticos no interior do Estado. E Sérgio Bravo, e para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas, amigos. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, pela a nossa festa de hoje, festa maravilhosa, a inauguração dessa Casa de Leis, esperada por todos nós, e Vossa Excelência teve uma força enorme para começar e, aliás, recomeçar e terminar a obra aqui, que realmente foi uma vitória muito grande para o Estado de Goiás, para o Parlamento, para a nossa gente de Goiás. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, parabenizar não só o deputado Lissauer Vieira, que é o presidente, mas todos os deputados que apoiaram, que deram as mãos. E hoje nós temos a Assembleia Legislativa mais bonita do Brasil, mais confortável, mais em condição de trabalho. Parabéns. Senhor presidente, ofício em resposta aos senhores deputados. Deputada delegada Adriana Costa, deputado Paulo Trabalho, deputado Antônio Gomide. Perfeitamente, deputado. Dê ciência aos senhores deputados e ao arquivo. Senhores deputados, eu quero registrar aqui algumas visitas ilustres ao nosso plenário, à nossa sessão, na tarde de hoje. Registrar a presença do empresário Zé Carlos Sintra, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade de Rio Verde, doutor Eduardo Lobo, que é presidente da Associação Comercial do município, e também o produtor rural e empresário Sandro Cunha, todos representantes de entidades da nossa cidade de Rio Verde. Então, tanto a mim como o deputado Chico, que somos lá da querida cidade de Rio Verde, registramos como visitas ilustres esses empresários. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Tem alguém virtual? Não. Não. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Parabéns mais uma vez hoje pela grande festa, e eu acho que o senhor é merecedor de tudo que aconteceu hoje de manhã, no sentido de poder reconhecermos nós, todos os 41 deputados, a importância desse parlamento, a importância que o senhor tem dado no sentido de dar visibilidade e a entrega dessa obra. Eu acho que, na pessoa do senhor, queremos aqui agradecer e dizer que estamos honrados por estarmos aqui na nossa legislatura e poder, junto com o senhor na presidência, poder chamar a sociedade para conhecer esse poder legislativo. Muito obrigado. Parabéns. Quero aqui apresentar um requerimento, senhor presidente, junto à Universidade Estadual de Goiás e ao reitor Cruvinel, para que ele dê ciência e informações em relação à entrega de certificados da cidade de Mozarlândia, cursos que foi concluído ainda no ano de 2020, que ainda não foram entregues esses certificados. Perfeitamente. Deputado Hélio Souza. E aí, senhor presidente, feliz, né? Parabéns, parabéns para todos nós, que realmente é uma data memorável. Nós estamos aqui entregando um projeto de resolução de interesse do deputado Tião Caroço. Muito obrigado. Perfeitamente. Deputado Chico KGL. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Projeto de lei que inclui ao calendário cívico-cultural do Estado de Goiás os festejos do mês de agosto, comemorada anualmente no município de São Domingos de Goiás. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver vários projetos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e pedir Vossa Excelência, se possível, para nós incluirmos aí na votação, na discussão e votação de hoje.
Perfeitamente, no momento oportuno, deputado. Encerrada a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas e deputados. Cumprimentar também, como sempre, faço por respeito e deferência aí, a sociedade sempre nos acompanhando através da TV Assembleia. Vamos continuar falando aqui, enquanto for necessário, sobre a Enel. Eu fui um dos responsáveis aqui na casa pela abertura de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, que investigou a fundo o contrato de venda da CELG para a Enel e também o serviço prestado pela Enel aqui no estado de Goiás. E foi uma CPI muito forte, que tem um trabalho realmente muito forte em 2019. Fomos até Brasília, nos reunimos com a cúpula da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, com um relatório muito forte, muito robusto, produzido pelo deputado Caio Salim, praticamente incriminando essa empresa, não em cima de factoides políticos, mas em cima de dados, de informações levantadas aí junto ao povo goiano. Eu não sei se vocês sabiam, deputados, principalmente os deputados mais experientes aí, eu estou vendo aqui o deputado Álvaro, o deputado Gomide, que já foi prefeito de Anápolis 2 vezes, o deputado Amauri também, que já foi prefeito de Piracanjuba. Não sei se vocês sabiam, mas a Enel, ela conta aí com a benevolência do poder público. Existe um convênio que foi assinado entre a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, com a AGR, a Agência Goiana de Regulação. É um convênio em que a AGR recebe R$2 milhões por mês. R$2 milhões por mês para poder fiscalizar a Enel aqui em Goiás. Vejam só, sociedade. R$2 milhões por mês que a Enel, que a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, passa para a AGR para poder fiscalizar a Enel aqui no estado de Goiás. Mais ou menos como Pilatos. Isso mesmo. A Agência Nacional de Energia Elétrica lava as mãos igual Pilatos e passa a responsabilidade para uma terceira, né? Terceiriza a fiscalização, que é a AGR aqui, que é com devido respeito aí aos funcionários que trabalham no local, mas em termos de respaldo para a sociedade, em termos de resultado para a sociedade, é um perímetro de gente incompetente, porque a gente não vê resultado. Aliás, senhoras e senhores, a AGR, ela contava na época da CPI com apenas 6 fiscais para poder dar conta da demanda em todo o estado de Goiás. Você imagina, então, se coloca no lugar lá do cidadão, do consumidor, querendo fazer uma reclamação na Agência Goiana de Regulação contra a Enel. 6 fiscais tinha lá em 2019, hoje não tem mais. Hoje eu desafio, atenção AGR. Atenção AGR, Agência Goiana de Regulação. Nem sei o nome do presidente atual mais. É tanta incompetência que eu nem sei o nome do presidente atual. E não faço nem questão de saber também, mas vamos lá. Recado para vocês. Me provem que existe fiscalização contra a Enel em Goiás. Prove hoje para mim que existe, por exemplo, algum processo de denúncia sendo investigado aí. Tem até meia-noite para poder provar para mim, deputado Alisson Lima, que vocês fiscalizam a Enel ganhando dinheiro público para isso, nesse convênio aí com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Até meia-noite, meu telefone está à disposição de vocês para vocês me provarem que vocês fiscalizam a Enel. Infelizmente, não fiscalizam e ganham dinheiro para isso. A última multa que a Enel recebeu em Goiás foi no ano de 2019, provocado pela CPI. Presidente, em exercício, deputado Álvaro Guimarães, a última multa que a Enel recebeu em Goiás foi em 2019, quando nós da CPI da Enel provocamos essa multa aí, que foi uma multa fake news, né? O Bruno Peixoto gosta de usar essa palavra, uma multa fake news, por quê? A AGR fez de conta que multou
uma multa simbólica e a Enel não pagou. Uma multa milionária aí de 19 milhões de reais, que nunca pagou. Então, é tudo faz de conta, uma encenação. E com isso a população está aí com o pior serviço, com a pior empresa do Brasil. A população começou a soltar foguete anteontem, quando foi anunciado aí que a Enel estava sendo vendida. A empresa já soltou uma nota dizendo que não tem negociação nenhuma, voltou a frustração, voltou a estaca zero. E o governador Ronaldo Caiado, fantoche disso tudo, não faz absolutamente nada para poder tirar essa empresa daqui. Infelizmente, nós temos a pior empresa do Brasil, fora a Enel, fora Caiado, fora a AGR também. Para o pequeno expediente, deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, servidores da casa, eu inicio parabenizando a todas as legislaturas, a todos os ex-presidentes e presidente atual, desde o ano de 2001, principalmente a partir do ano de 2005, quando idealizaram esta grande obra, este grande espaço que acolhe o povo goiano, que acolhe as autoridades municipais, estaduais, a todos que sonharam juntos esta grande obra. E ao nosso atual presidente Lissauer, que com muita bravura, com muita disposição, com muita assertiva, concluiu e entregou ao povo goiano e a nós, servidores, esta grande, magnífica obra que reflete a importância dos poderes constituídos no Estado de Goiás. Eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade de, na 19ª legislatura, poder estar compartilhando com todos os meus colegas, com o presidente Lissauer, deste grande momento, um momento histórico, de deixar um legado ao povo goiano. As obras significam isso, legados. Legados deixados por homens e mulheres públicos que passam por cargos, né, públicos dados pelo povo e por Deus. Então, parabéns, Lissauer, parabéns a toda essa legislatura, aos ex-governadores, ao governador atual, aos ex-presidentes desta casa, a todos que, de uma maneira direta ou indireta, contribuíram para que nós pudéssemos hoje ter este grande poder legislativo que temos. Senhor presidente, o que me traz aqui, além deste início, deste preâmbulo, é também a minha preocupação com relação à Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Em 2 sessões anteriores, eu pude apresentar 3 requerimentos que são muito importantes. Às vezes, a leitura que fazemos destes documentos são tão rápidas essas leituras, que a gente não se atém ao conteúdo. Mas nós estamos tendo uma ingerência na Secretaria de Estado do Meio Ambiente por parte do Instituto Espinhaço. O Instituto Espinhaço, ele é presidido pelo seu Luiz Cláudio de Oliveira. E o que está acontecendo com relação às multas, a destinação dessas multas, o conselho também que compõe, o Conselho do Parque Estadual das Águas do Paraíso, tem nos trago algumas preocupações. O Instituto Espinhaço, na pessoa do seu Luiz Cláudio de Oliveira, tem interferido nas questões dos encaminhamentos desses recursos e direcionado, né, esses encaminhamentos.
É assim que nós temos recebido denúncias. Então, senhor presidente, nobres pares, o executivo que nos ouve, eu gostaria muito que as informações que eu pleiteei nestes requerimentos fossem dadas com muita presteza e com muita transparência, para que a gente possa entender, Zé Carapô, o que esse seu Luiz Cláudio de Oliveira, que não compõe a secretaria, que não compõe os quadros da pasta, nem como comissionado, nem como servidor efetivo, e ao longo desses anos de governo tem se movimentado e tido falas importantes e ouvidas pela secretária Andréia da SEMAD. Não sei qual o relacionamento que a secretária tem com o seu Luiz Cláudio de Oliveira, mas ele tem interferido muito na questão ambiental do Estado. A palavra para o pequeno expediente, deputado Zé Carapô. Senhor presidente, caros colegas, toda a população do Sudoeste, de Jataí, minha querida cidade, essa seria uma semana que eu viria trazer uma boa notícia para toda a região, que conta com um trabalho sólido nosso. Todas as cidades, basicamente sem exceção, que seria o meu lançamento da pré-candidatura de deputado federal. Mas, infelizmente, a notícia que eu trago aqui hoje não é a melhor. Governador Ronaldo Caiado, de forma sorrateira, na calada da noite, enquanto eu participava de inúmeras reuniões, enquanto eu viajava para algumas cidades para conversar com outros pré-candidatos, articulava de forma sorrateira, assim como os ratos fazem, com a Executiva Nacional do PROS, partido ao qual eu me filiei, para derrubar a comissão provisória aqui, com a intenção de barrar a minha candidatura, futura candidatura. Logo, o governador Ronaldo Caiado, que não tem absolutamente nada para apresentar para o Sudoeste goiano ou para todo o estado de Goiás. O meu trabalho como um mero deputado estadual, já se refletiu por cada uma daquelas cidades. São salas de aulas construídas, são hospitais construídos, hospitais a construir, asfalto a serem feitos, ambulâncias semi-UTIs, enfim, são dezenas e dezenas de benefícios que já chegaram e chegam a cada ano nessa querida região. Há pouco tempo atrás, vocês puderam acompanhar que o governador Ronaldo Caiado também tentou barrar a candidatura de um colega nosso, deputado, delegado Eduardo Prado, no PSD. O governador se acha o coronel do estado de Goiás, usando forças policiais onde não deve, para reprimir os seus adversários políticos. Hoje mesmo estava vendo um vídeo da cidade de Iporá falando sobre isso. O governador Ronaldo Caiado, com essas atitudes de rato, criou ódio por todo o estado de Goiás. Vai em Rio Verde, é vaiado e caçoa com a cara do povo de Rio Verde, dizendo, e do goiano, dizendo que não eram goianos que estavam vaiando. Provavelmente, poucos dias depois, em Iporá, também não eram goianos que estavam vaiando. O governador hoje, ele tem que fazer reuniões fechadas e controladas, porque onde ele bota o pé no estado de Goiás, a sua rejeição é enorme. A sua decadência enquanto político está aí para todo mundo ver.
Um homem que apontou o dedo para todo mundo ao longo da sua vida. Mas quando teve a oportunidade, virou as costas para todos que o ajudaram. Sobretudo para o povo goiano, com as suas falsas promessas, com a sua forma truculenta, fechando o comércio no momento de dificuldade das pessoas. Governador Ronaldo Caiado, o seu troco, a sua resposta virá em outubro desse ano, através do povo goiano, que já se decidiu que não te quer mais à frente do nosso Estado. Eu teria vergonha no seu lugar. Primeiro mandato no Executivo é um momento que normalmente você termina com aceitação muito boa. Eu acho que é a primeira vez na história de Goiás que a gente vê um governador em primeiro mandato com a rejeição tão grande. Fora Caiado, Goiás não mais te quer. Muito obrigado, senhor presidente. Para o pequeno expediente, deputado Max Menezes. Está presente? Presente, presidente. O senhor tem a palavra. Obrigado. Senhoras, senhores, boa tarde. Motivo do meu pedido aqui hoje, para que a gente pudesse fazer uso da palavra, é para que eu possa considerar a visita honrosa aqui hoje de uma equipe que me acolheu com muito carinho ali na Prefeitura de Aparecida de Goiânia, enquanto eu fui secretário municipal da cidade, entre os anos de 2017 até o início de 2018, quando me desliguei para disputar essa cadeira aqui nessa casa, e retornei para lá logo após o final das eleições de 2018, no período, no mês de fevereiro de 2019 até agora, 30 dias atrás. E fui acolhido no local em que senhoras e senhores que já tiveram a oportunidade de atuar no Executivo municipal ou estadual sabem bem o quanto é importante a atuação dessa turma lá na ponta. São esses que realmente fazem a diferença. São as pessoas que estão lá na ponta, que na falta, nós sabemos que eles não passaram por ali. Eu tive a oportunidade de trabalhar e de liderar uma equipe de quase 1.000 servidores na Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Aparecida. O prefeito Gustavo Mendanha me convidou e ali nós assumimos um desafio junto com essa equipe, que é o desafio de cuidar da cidade. Limpar a cidade, cuidar da iluminação pública, poda para trazer segurança, a própria iluminação para trazer segurança ao cidadão. E por muitas vezes eu tive a oportunidade de fazer reuniões ali, senhor presidente. E nessas reuniões eu considerava o que muita gente não considera, que a ausência desses servidores na rua, ela só é vista quando eles não aparecem, quando eles não fazem o serviço deles. Mas a partir do momento em que eles não estão presentes, ou então eles estão ali presentes, em sua grande maioria nem vistos são. Muitas vezes aquele que nós chamamos lá de trabalhador urbano, e que nas cidades alguns chamam de gari, deixa ele faltar um dia apenas, para nós sabermos o quanto ele faz falta nas nossas vidas. Deixa um dia a coleta de lixo atrasar na nossa cidade, por maior ou menor que seja a sua cidade. Deixa ele um dia de fora, deixa ele faltar por um dia. Então eu quero agradecer a presença dessa equipe que está aqui hoje e que eu tenho muito orgulho de dizer que fiz parte dessa equipe durante um bom tempo ali na Prefeitura de Aparecida. Hoje, o vereador Araújo assumiu, está cumprindo com o seu papel, está cuidando daquele povo, e eu estou muito orgulhoso daquilo ali. Então, obrigado, Ademar,
Marcinho, Hilário, Isabel, Íris, Clodoaldo, Bruno, Elismar, Leonardo e o Reinaldo, e também aqui o Wilson, que já foi servidor dessa casa também, e ao Kesley, que já foi chefe de gabinete da vice-governadoria e também já atuou nessa casa. Então, muito obrigado a vocês pela acolhida, pelo carinho. Hoje, eu me sinto honrado, e essa casa se sente honrada no dia em que ela foi entregue ao povo goiano. Então, eu fico muito feliz de tê-los aqui hoje. Saibam que essa casa é nossa, que o Gabinete 305 é nosso, e que nós teremos a oportunidade de fazer muito, não só pela nossa cidade, mas também pelo nosso estado de Goiás. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Chico KGL, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados nessa sessão. Projeto 169, de 26 de abril de 2022, determina a distribuição gratuita de repelentes nas unidades públicas de saúde para as mulheres gestantes no âmbito do Estado de Goiás, deputado Thales Barreto. Projeto de lei número 170, de 26 de abril de 2022, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás a Festa do Milho de Aragoiânia, deputado Virmonde Cruvinel. Projeto de lei 171, de 26 de abril de 2022, dispõe sobre o reconhecimento da procissão do Fogaréu como patrimônio cultural e imaterial goiano, deputado Coronel Adailton. Projeto 172, de 26 de abril de 2021, dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização para a Educação Sem Violência e da outras providências, deputada Adriana Arcossi. Projeto 173, de 26 de abril de 2022, dá denominação ao próprio público que especifica deputado Wagner Camargo Neto. Projeto de lei 174, de 26 de abril de 2022, que regulamenta a utilização de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos nas salas de aulas, bibliotecas e outros espaços de estudo das instituições de ensino público e privados, localizadas no Estado de Goiás, e revoga a Lei 16.993, de 10 de maio de 2010. Projeto 175, de 26 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica deputada Leda Borges de Moura. Projeto 176, de 26 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica deputada Leda Borges de Moura. Projeto de lei 177, de 26 de abril de 2022, declaração de utilidade pública à entidade que especifica deputado Francisco Oliveira. Projeto de lei 178, de 26 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica deputado Lucas Calil. Mais um para corrigir. Ó. Somente esse processo, senhor presidente. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser os mesmos, objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo 1790. Autor, mesa diretora, altera a resolução número
1007, de 20 de abril de 1999. Perfeitamente. Senhores deputados, nós temos a maioria dos projetos de autoria de deputados e deputadas. Peço a liberação, a autorização de Vossas Excelências para que possamos votá-los através de votação nominal, não, votação simbólica. O senhor tem a palavra, deputado Antônio Gomide. Então, apenas para o senhor pudesse falar a mudança que está tendo em relação a esse projeto, projeto de resolução. Ele tomou posse dia 1º, está retornando para ele. E depois, num outro artigo, passando os gabinetes de 35 para 45. Só de 45 e 35. É só mudanças aqui, segundo o nosso 42º deputado. Isso aqui é uma pequena mudança em relação a gabinetes? Então, senhores deputados, nós vamos votar de acordo com a movimentação de cada um dos deputados. Está... Hein? Sardinha falou que depois te explica. Vamos votar, depois te explica. Ele vai falar para o senhor lá. Passando de 35 para 45. Passar de 35 para 45, o quê? Gabinete. Gabinete. É o número de gabinetes da Assembleia Legislativa de Goiás, da Assembleia Antiga para essa. Certo? Tem a palavra, aliás, está em votação, está em discussão, é encerrada em votação, em primeira votação, encerrada. Deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda votação e a discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 9015-0959. Deputado Cairo Salim e delegado Humberto Teófilo, dispõe sobre a utilização facultativa de máscara de proteção facial individual contra a Covid-19 no estado de Goiás. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo número 8513, delegado Eduardo Prado, confere ao município de Santa Rita do Araguaia o título de capital do queijo cabacinha. Está em... Aqui, todos aqui? Todos aí. Tá. Todos os números. Processo 08517, Virmonte Cruvinel. Institui a política pública estadual de implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e da outras providências. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Processo 8548... Só um minutinho, deputado Chico. É só para explicar aos deputados, eles estão meio assim voados, sem entenderem. Esses processos, nós estamos votando o parecer de cada processo. Você entendeu? Votação de pareceres com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Para vocês entenderem o que é que vocês vão votar. Tem a palavra, deputado Chico KGL. Processo 8548, deputado Chico KGL, dispõe sobre o reconhecimento do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano e da outras providências a música sertaneja, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Pode votar falar só o número do processo. O nome do autor. 8688, deputado Chico KGL. Dispõe sobre o alinhamento de retirada de fios em decurso existente.
Processo número 8513, delegado Eduardo Prado, confere ao município de Santa Rita do Araguaia o título que já foi. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Está em... Ah, tem outro. Processo 8689, deputado Carlos Cabral. Processo 8698 Isso. e o 8807, deputado Bruno Peixoto, deputado Lissau Vieira. Processo 8699, deputado Bruno Peixoto e deputado Lissau Vieira. Processo 8802, deputada Mauri Ribeiro. Processo 8850, Wagner Camargo Neto. 8943, deputado Charles Bento. 9203, deputado Eduardo Prado. 9240, deputado Hamilton Filho. E o processo 9246, Major Araújo. Processo 9247, deputado Major Araújo. 9350, deputada Adriana Arcossi. Está em discussão os pareceres. É encerrada, em votação, encerrada. Os seus deputados que os aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovados os pareceres às comissões pertinentes. Continua a palavra, deputado Chico KGL. Aqui. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 1049, 7250 e o 1344. Delegada Adriana Cossi e Carlos Cabral. Institui a política estadual para a população em situação de rua. Está em discussão. Deputada Leda, a senhora quer discutir a matéria? A senhora pediu para discutir, só tem a palavra. Ou a senhora quer encaminhar a voto? Só tem a palavra. Senhor presidente, nobres pares, é muito importante essa questão da política pública para a população de rua no estado de Goiás. Eu, como ex-secretária, que trabalhei nesta pasta com direitos humanos, e com certeza terá o nosso apoio, o nosso voto. Senhor presidente, eu gostaria de continuar com o tema que eu abordei no pequeno expediente. Existem 2 institutos hoje conveniados com a SEMAD. O ITTI, que é o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, e também se tem um instituto que é um do Paraná, que é esse que eu disse, ITTI, e tem um de Minas Gerais chamado FADECIT. Essas 2 instituições possuem um convênio com o Estado que foi aditivado no valor de aproximadamente 17 milhões de reais. Esse Instituto do Paraná, ele tem como seu diretor o Eduardo Raton. E esse instituto foi investigado no Paraná e chegou em uma denúncia, não é? E foi investigado por 7 convênios que ele tinha no Paraná, esse instituto, sabe, deputado Antônio Gomide? E a devolução estabelecida nesta investigação, que foi denunciado, foi uma devolução de 16 milhões de reais. Esse instituto hoje, ele está em Goiás, tem um convênio com a SEMAD. Informações que a gente fica sabendo é que há uma amizade pessoal do diretor Eduardo com a secretária da SEMAD, a Andréia. Esses convênios hoje estabelecidos em Goiás
chegam a aproximadamente 17 milhões de reais. E nós temos estas preocupações com esses convênios, que nós acabamos que não acompanhamos de perto, mas que nós sabemos que saíram de um estado, esse ITTI, saiu do Paraná, que é o estado da secretária Andréia, veio para Goiás, conseguiu convênio com o governo, num valor aproximado, tanto desse instituto quanto de Minas Gerais, de 17 milhões de reais. E o Instituto Espinhaço, que é dirigido pelo seu Luiz Otávio, e eu não me lembro dele no governo nosso, mas eu sei que ele era muito próximo da secretária, da então secretária de Meio Ambiente do nosso governo, e agora muito amigo da secretária Andréia também. O Instituto Espinhaço, ele está à frente de vários programas na SEMAD, vários programas, deputado Antônio Gomide. Às vezes a gente foca educação e saúde e as coisas vão passando. Eu sei que o senhor representa Alto Paraíso, como eu também represento Alto Paraíso. E as denúncias em cima do Instituto Espinhaço são grandes, a ponto de ele estar determinando, ou definindo, aliás, não determinando, para quais projetos vão as multas ambientais do estado de Goiás. E são milhões de reais. E ele não tem vínculo algum, mas tem assento no Conselho. E direciona esses grandes recursos da área ambiental. 2 projetos, deputado Antônio Gomide, eu quero deixar claro, e são polêmicos. O Instituto Espinhaço está à frente do Juntos pela Araguaia, que o nosso colega defende muito, né, o Araguaia, o deputado Lucas Calil. Quem está à frente é o Instituto Espinhaço, desse programa, e está à frente também de um outro projeto. Continua em discussão. É encerrada. Em votação. Deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2382, deputado delegado Humberto Teófilo. Dispõe sobre a publicação dos votos da ordem do dia e todos os deputados no portal da transparência da Assembleia Legislativa. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, aliás, aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, o processo é o 8545, deputado Chico Agiele, declara de utilidade pública a entidade que especifica Grupo Cultural de Quadrilhas Junina Chique Chique, com sede no município de Planaltina, de Goiás. Está em discussão. A senhora vai... Encerrada a discussão, está em votação para encaminhar voto, deputada Leda Borges. Meu voto é sim, senhor presidente, mas eu quero concluir o meu assunto. A casa hoje está com poucos deputados presentes, mas é muito grave. O que eu tenho dito aqui é muito grave. E foi pessoalmente a Alto Paraíso que fui para saber do que eu estou sabendo. O Instituto Espinhaço também é de Minas Gerais. O FADECIT, que tem esses convênios com a SEMAD, também é de Minas Gerais. O Espinhaço conduz 2 projetos polêmicos, que é o do Araguaia, Juntos pelo Araguaia, e o outro que é o projeto Gênesis. Extremamente polêmico este projeto tocado pela SEMAD, que é o Gênesis.
Nós já estávamos sabendo dessas denúncias, recebi altas denúncias aqui, inclusive, senhor presidente, um dossiê. Porque, às vezes, a gente foca em buraco da estrada e esquece de focar no que está acontecendo numa secretaria que é do meio ambiente. E eu estou levantando esses assuntos com muita seriedade. Muita seriedade. O Luiz Otávio, que é do Instituto Espinhaço de Minas Gerais, Fadecite também é de Minas Gerais, que tem convênio, ele é uma pessoa muito conhecida no governo, nos governos, e agora está neste também. Portanto, eu gostaria, eu não estou na comissão de meio ambiente desta casa, mas eu gostaria que nós pudéssemos, eu fiz 3 expedientes para a secretaria, para a secretária, quero saber valor de multa, quero saber para quais institutos estão sendo direcionados, quero saber por que no Conselho não há mais assentos para que nós tenhamos fiscalização, milhões de reais. Esse ITTI foi investigado no Paraná, teve que devolver 16 milhões de reais. Aliás, ele tinha 16 convênios, foi mais ou menos esse valor de 16 milhões que foi a condenação para devolução. E nós precisamos, aqui nesta casa, saber o que está realmente acontecendo. Inclusive, dizem que ele é namorado da secretária, senhor presidente. E não é da primeira secretária que ele é namorado, que eu sei da outra para trás. Portanto, essas coisas eu estou falando com muita seriedade sobre isso. Não é? O trânsito que esse senhor Luiz Otávio tem nos governos é impressionante. E neste governo, mais ainda. Nada contra o namoro, mas está tendo recurso público nisso tudo. Encerrado o encaminhamento de voto, está em votação. Encerrado. Aprovado em segunda discussão e votação. A secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. É o processo 0906. Autor é o deputado Lissau Vieira. Declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Protetora dos Animais de Palmeiras de Goiás, Refúgio das Patinhas, com sede no município de Palmeiras. Antes, o senhor quer uma questão de ordem? É só para agradecer a presença aqui do meu amigo Paulo Henrique Varesto, que está aqui com Paulo César Varesto, seu filho Felipe César, Leila Almeida e Alessandra Souza, que estão de cidade de Palmeiras de Goiás, né, estão nos visitando. Também o pessoal do assentamento Mucambão, Minasul. Inclusive, nós mandamos elogio ao sargento Antônio Adverso de Faria e o segundo sargento Danúbio Rosa Ribeiro pela exitosa ação de apoio e supervisão da cavalgada do assentamento Mucambão, realizado dia 23 de abril na cidade de Minasul, nossa grande base lá. Obrigado, presidente. Satisfação em tê-lo aqui mais uma vez como presidente. Questão de ordem, presidente. Só um minutinho, deputado Alisson. Peço à nossa assessoria que considere como visitas ilustres as autoridades mencionadas aqui pelo deputado Eduardo Prado. Obrigado. O senhor tem a palavra, deputado Alisson Lima. Presidente, solicitar que se coloque em caráter de urgência, em votação, um projeto está apto para ser votado já em plenário aqui, é o projeto 8122. Peço até a assessoria para que já coloque. Esse projeto aqui é de interesse de todos os deputados estaduais, é praticamente um consenso entre as assembleias legislativas do Brasil inteiro, no sentido de dar mais poder para os estados, mais autonomia para os estados, o que seria mais ou menos um pontapé inicial para um novo pacto federativo. O deputado Bruno de Santa Catarina esteve aqui como um dos portas-vozes desse movimento, né, a convite do deputado Lucas Calil, e nós estamos aqui, base e oposição juntos, para poder dar mais autonomia para os estados, né, e colocar em votação o projeto está para ser votado aí. Peço ao 042, Rubens Sardinha, para poder colocar, é o projeto 8122 de 2021. Peço à nossa assessoria para providenciar um projeto que acaba de ser
reclamado, né, o número dele em votação para essa nossa discussão desse momento. O senhor tem a palavra, deputado Wagner Neto. Presidente, eu agradeço a oportunidade. Eu queria pedir aqui aos novos colegas, a todos, à mesa, que nós temos uma pauta extensa aqui de projeto de deputado estadual. Se a gente puder pegar e fazer um mutirão de aprovação de votação de projetos, eu acho que nós vamos ter um grande avanço. Todos nós temos muitos projetos parados aqui dentro da casa. Vamos fazer o nosso dever de casa hoje. Se todos concordarem, eu acho que vai ser uma grande oportunidade. Nós temos tempo apto aqui para votar centenas de projetos. Nós estamos tentando, deputado, nós estamos tentando fazer isso, mas também não podemos, né, deixar de ouvir deputados quando querem manifestar. Tem a palavra, aliás, já temos um projeto aqui já em discussão e votação. O processo 0906 de Lissau Vieira está em discussão, encerrado, em votação. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 3960, deputado Paulo César, fica instituído o Dia Estadual do Corretor de Modas no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão, em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, é o processo 3275, o deputado Antônio Gomide, susta os dispositivos que impõem sigilo às informações e dados da administração pública do decreto número 9.423, de 10 de abril de 2019. Está em discussão, encerrado. Estou emendando, senhor presidente. Emendado que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Continua a palavra, deputado... Não tem emenda, é em segunda. Deputado... Bruno, revogo o despacho. Segundo informações que nós temos, já está em segunda discussão e votação, portanto, não cabe emenda. Senhor presidente, então eu gostaria de pedir a todos, porque está assustando os atos do Poder Executivo. O projeto fala o seguinte: susta os dispositivos que impõem sigilo às informações e dados da administração pública, do decreto 9423, de 10 de abril de 2019. É isso que o senhor está mencionando? Sim. Esse projeto nós não podemos votar simbolicamente, nós teremos que votar no painel. Sim, o senhor quer fazer algum pedido? Gostaria de pedir a todos os deputados da base que votassem de maneira contrária, pois está assustando os atos do chefe do Poder Executivo. Mas, até mesmo para não aqui estar contradizendo as votações em relação aos deputados, que até mesmo teve um acordo entre nós, terei aqui o compromisso, já assumo, se vetar a matéria e trabalhar para manter o veto e aprovaríamos. Então, só para que não haja nenhum óbice por parte da base do governo para tal situação. Então, nós aprovaríamos a matéria e, tendo o veto, vou trabalhar para a manutenção. Então, a sua orientação é para votar favoravelmente ao projeto. Sim. Essa segunda discussão e votação. Até mesmo porque, para a eficácia, tem que ter a sanção por parte do governo em relação assustando os atos. Mas eu gostaria de pedir, apenas antes de encaminhar a votação, para que eu possa ler a matéria, pedir a suspensão da votação sobre o estamento da matéria. Questão de ordem, não quero trazer prejuízo a nenhuma matéria de deputado, independente se é base ou oposição. Perfeitamente. Então, nós vamos suspender a discussão e a votação desse processo até que seja lido e entendido pelo líder do governo, deputado Bruno Peixoto. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Humberto Porque Teófilo. o processo já estava em votação, presidente. Não tem como estar em votação. Não tinha pedido nem a... Deputado, Aí nós vamos... Ainda estávamos discutindo se era
é a votação no painel ou se era nominalmente, aliás, se fosse simbolicamente. Tudo bem. Esse Agora, projeto nesse só projeto, pode ser votado no painel. Neste especificamente? Justamente. É um decreto, nós temos que votar no painel. Tá certo? Presidente, para não que haja dúvida depois. Presidente, questão de ordem. Eu queria fazer uma consulta. Alisson. Eu queria fazer uma consulta mesmo, porque, se eu não me engano, posso estar enganado, o líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, pediu para ler esse projeto e, possivelmente, para poder tirar ele de pauta de votação no momento da votação já. Não, estava em votação. Estava em votação já. Nós estávamos discutindo ainda, porque para votar esse projeto, nós teremos que liberar o painel e a votação tem que ser nominal. Por enquanto, nós estamos discutindo. Ele pediu para suspender para que ele lesse e entendesse o projeto. Eu acho que ele já fez isso. Deputado Bruno Peixoto, o senhor já tem uma resposta? Senhor presidente, gostaria de pedir a todos da base, no momento oportuno, para que votassem não. Está assustando os atos do chefe do Poder Executivo, até mesmo que a competência em relação ao Código do Servidor Público. Então, acho que é incoerente por parte de queremos interferir numa ação exclusiva do Executivo. Então, para votar, não, reprovando o projeto. Então, vamos pedir a liberação do painel, assessoria para liberar o painel para votação. O sim aprova, o não rejeita. Deputado Amaury Ribeiro, acabou de votar. Chico KGL, doutor Antônio, Rubens Marques, Thales Barreto, Tião Caroço, Irmão de Scruvinel, Hamilton Filho, Francisco Oliveira, Tiago Bernais, delegado Eduardo Prado, Major Araújo, Paulo César, Cairo Salim, Lissau Vieira, Max Menezes, Carlos Cabral, Gustavo Seba, Hélio de Souza, deputado Hélio de Souza, Antônio Gomide, deputado Humberto Teófilo, estava aqui agora. Zé Carapu. Gustavo Seba. Henrique César. Rubens Marques. Rubens Marques. Thales Barreto. Hamilton Filho. Já temos a votação que nós precisamos, que é o quórum de 21. Deixa eu votar mais, deputado. Deixa eu votar mais. 22. Nós já temos o quórum suficiente. Sim, são 6 votos, não 16, portanto, rejeitado ao arquivo. Continua a palavra o deputado Chico KGL. Acha lá. Processo em fato de segunda discussão e votação.
É o processo 1994, deputado Coronel Adailton. Autoriza do Poder Executivo a conceder incentivos fiscais às entidades empresariais instaladas ou que vierem a se instalar no Estado de Goiás, na forma que especifica. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. É o processo 0769, 0875 e o 6139. Deputados Bruno Peixoto, Diego Sorgato e Alisson Lima. Obriga empresas concessionárias do serviço de água a instalar bloqueador de ar mediante solicitação do consumidor, no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 3884. Deputado Bruno Peixoto altera a Lei 19.519, de dezembro de 2016, que dispõe sobre o respeito da obrigatoriedade de exigência do cartão da criança ou da caderneta de saúde da criança no ato da matrícula dos alunos da educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 3871, deputado Coronel Adailton. Estabelece a obrigatoriedade de eliminação de barreiras tecnológicas para pessoas com deficiência visual ou auditiva nos estabelecimentos comerciais que forneçam autoatendimento no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão, processo em fase de segunda discussão e votação, processo 3916, é o deputado Bruno Peixoto. Altera a Lei 14.248, de 29 de julho de 2002, que dispõe sobre a política estadual de resíduo sólido. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 4564, delegado Eduardo Prado, inclui no calendário de eventos cívicos do Estado de Goiás o Festival Bom Odore. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. É o processo 6066, deputada Mauri Ribeiro, declara de utilidade pública a entidade que especifica Centro de Atendimento ao Mais Carente de Trindade, com sede no município de Trindade. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 8155, deputado Wagner Camargo Neto, declara o município de Itapuranga como capital goiana da agricultura familiar. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 4633. Deputado Bruno Peixoto, torna-se obrigatório o uso de redutor de vazão nas torneiras dos prédios públicos no Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 1635. Deputado delegado Eduardo Prado e Jefferson Rodrigues. Determina a obrigatoriedade de monitoramento eletrônico nas escolas públicas
da rede estadual no ensino do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 4729. Deputado Bruno Peixoto dispõe sobre a criação da política de incentivo ao desenvolvimento das indústrias de confecções têxteis no Estado de Goiás. Está em discussão. O senhor quer discutir a matéria? Questão de ordem na sequência. Só um minuto. Está em votação. Encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Alisson. Presidente, estava acompanhando a sessão de ontem de forma remota, e uma das coisas que me chamou a atenção foi a fala do líder do governo, né, quando foi à tribuna, para poder falar que o governador não está sendo vaiado pelo interior do Estado de Goiás. Queria perguntar em que mundo o líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, vive, né, porque foi vaiado em Rio Verde, foi vaiado em Iporá, em outros municípios do interior também. A vaia agora é generalizada, é vaia geral contra o Caiado, simplesmente por um motivo, pelo perfil administrativo dele. Eu mesmo votei no Caiado. Então, assim, vir com essa narrativa, com essa historinha para boi dormir aí de que o Caiado não está sendo vaiado, que é montagem de seguidores do presidente da República, não condiz com a realidade, líder do governo. O Caiado está numa espiral, está despencando em pesquisas de opinião pública, aqui na região metropolitana, agora lastrou para o interior. A população está vendo aí que é um governo cruel, é o governo que aumentou o IPVA, e me surpreende o fato de ver deputados da base aqui dizer que não houve aumento do IPVA. Eu queria que esses deputados provassem para a sociedade, tem mais tempo para poder falar ainda, provassem, mostrassem para a sociedade, deputado Álvaro, uma pessoa que pagava R$ 1.200 de IPVA passou para 3.000, se não é aumento. Explica para mim o que é, então, se não é aumento. O pedágio, por exemplo, que dizem que tem fake news da oposição aqui, sendo que tem um contrato assinado do BNDES com o governo de Goiás, empenhado já quase R$ 8 milhões. Ou seja, além disso, não reduz o ICMS dos combustíveis. Está descumprindo uma lei federal aí, que foi assinada pelo presidente da República. Então, o papel da oposição aqui é fiscalizar esse governo e denunciar aqui as verdades. Agora, o líder falar que estão inventando aí essas vaias, que é coisa dos bolsonaristas do Estado de Goiás, e olha que nem bolsonaristas eu sou, pelo contrário, sou de esquerda. Mas lá em Rio Verde ele foi vaiado, em Iporá foi vaiado e vai continuar sendo vaiado até ser derrotado nas urnas em outubro. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado doutor Antônio. Gostaria que o senhor consultasse o plenário sobre a realização de comissão mista logo após a ordem do dia. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Olha, o pedido do deputado Antônio, doutor Antônio, está em discussão para a reunião da comissão mista e também para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Só tem a palavra deputado Chico KGL. Processo em fase de segunda discussão e votação. O processo 3113, deputado Wagner Camargo Neto, dispõe sobre a estabilização do trecho rodoviário que especifica anel viário que interliga as rodovias BR-070 e a GO 156, no município de Itaberaí. Está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Amauri Ribeiro. Boa tarde a todos, senhor presidente. Quero dizer que sou favorável a essa matéria. Deputado Alisson Lima, a quem eu tenho um imenso respeito, e sei que o respeito é recíproco. Deputado, volto a dizer que o governo de Goiás não aumentou IPVA. Faço melhor. Se alguém da oposição
provar que o governador Ronaldo Caiado aumentou o IPVA, eu renuncio o meu mandato de deputado. Renuncio o meu mandato de deputado se alguém da oposição provar que o governador Ronaldo Caiado aumentou o IPVA. O que houve, senhoras e senhores, foi um aumento no preço dos carros. E o preço do IPVA é feito pela tabela FIPE. E é claro que se aumentou o preço do carro, se aumenta o IPVA. Mas não foi o governador que aumentou. Se aumenta o preço, o valor da sua casa e aumenta o IPTU, foi o prefeito que aumentou. Então o discurso não bate. A oposição tem que fazer um discurso, mas faça um discurso real. Não tentem jogar a população contra o governo. Não façam fake news. Eu não concordo, me desculpem, não dou conta de concordar com isso. Vocês batem, falam o que quer. E muitas das vezes, algumas coisas estão com a razão. E isso faz parte do parlamento. Agora, trazer fake news para cá, para tentar jogar a população do Estado contra o governo, isso é feio, isso é baixo, é o que eu penso. A questão de pedágio. Eu sou deputado estadual e todos da base também são. Não existe projeto no governo Ronaldo Caiado para se instalar pedágio em rodovias, em GOs estaduais. Conversa fiada. Ah, mas tem um documento. Que se ferre o documento, que já foi jogado de lado. Existiu um planejamento no passado que já foi jogado de lado porque não é viável. Pronto, basta, acabou, acabou. Isso não será feito. A questão de vaias, volto a dizer, eu não estava em Rio Verde. Mas a questão das vaias que aconteceram em Rio Verde não tem nada a ver com a gestão do governador Ronaldo Caiado. As vaias foram porque bolsonaristas que ali estavam, e eu sou um bolsonarista, e foi implantado no meio dessas pessoas que Caiado é oposição a Jair Messias Bolsonaro. O Caiado caiu numa casinha, lá em Rio Verde, armaram uma casinha, e ele foi. E nós sabemos quem fez isso. Pessoas sem um pingo de caráter. Gente, deputado, presidente Álvaro, que parece uma moça na frente da gente e por trás é uma cobra. Eu tenho um nojo desse tipo de gente. Gente falsa, gente mesquinha, gente hipócrita, que se finge de bom moço e por trás bate. Eu não gosto desse tipo de gente. Eu gosto de gente com meu perfil, que se tiver que mandar a puta que pariu, manda olhando dentro do zóio do caboclo. Eu estava em Iporá, deputado Alisson Lima, com todo respeito que lhe tenho, ao lado do governador, e não vi em Iporá uma vaia ao governador. E vocês estão disseminando isso, eu estava lá. Eu desci no aeroporto onde disseram que tinha 3 pessoas esperando o governador. Tinha 500 pessoas no aeroporto de Iporá. Nós temos fotos, temos vídeos, mas vocês disseminam a mentira. Eu tenho um nojo de mentira, me desculpem, com todo respeito. Nojo. E vocês nunca me verão subir aqui para defender nem mesmo o governador se eu não acreditar no que estou falando. Tenho certeza disso. Nós andamos em todo o Parque de Iporá. E o governador custava andar tirando foto e sendo aplaudido. E dizem que o governador foi mal recebido. Tomem vergonha na cara. Está dado o recado. Discutir a matéria, deputado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu queria só ratificar aqui o posicionamento do deputado Alisson Lima, falar com o deputado Amaury. Quando a pessoa é gestora, ela tem o dever de ter o bom senso. É por isso que nós temos que chamamos de justiça fiscal. Orçamento, receita, despesa.
quando o valor do carro usado se valoriza de uma forma abusiva, sem lógico, o governador não aumentou a alíquota, é porque nós tivemos um problema de quê? De pandemia. Carros novos deixaram de ser fabricados, consequentemente um boom na economia, os carros usados se valorizam de uma forma vertiginosa e, consequentemente, o valor do IPVA, que é incidido sobre o valor venal do carro, tabela FIPE, que não é obrigatório, inclusive o Estado pode utilizar outros meios de tabela, aumenta de forma abusiva 50%, 80%, 100%. Qual é a função de um bom governador? Fazer o que outros fizeram. Usar a base de cálculo antes da pandemia. Até porque o que arrecadou a mais, o IPVA de forma consequente aumentou, mesmo do governador não tendo aumentado a alíquota, de forma inesperada, fortuita, por causa da pandemia, o valor aumenta. Qual é o bom senso de um governador? Qual era? Pegar a base de cálculo, tabela FIPE, antes do aumento. Estaria ajudando o contribuinte. Até porque o dinheiro que ele arrecada mais com esse valor, que aumentou de forma inesperada, é como se ele tivesse ganhado no Mega Sena. Não estava previsto de forma orçamentária. O bom senso de um gestor prudente é o quê? Eu vou fazer o que outros governadores fizeram, pegando a tabela anterior para ajudar o cidadão. Mas Caiado não ajuda o cidadão. Por quê? Porque ele é um perseguidor, porque ele é um mentiroso, mente em relação ao IPVA, mente em relação ao combustível, porque de forma indireta ele poderia direto ajudar o cidadão. CMS do combustível, palavra de político tem que ser cumprida, ele prometeu reduzir. Se vai afetar a bomba ou não, o problema a gente vê depois. Cumpra a tua palavra, reduz o ICMS do combustível. É um governador que mente para a sociedade, que falou que ia ajudar os professores da questão, várias questões e não ajuda. É por isso que é vaiado de forma natural, se é bolsonarista não é, até porque é prefeitos da base, de forma indireta e direta, em reuniões, critica o governador, promete, Eduardo, e não cumpre. Nós estamos aqui de saco cheio. Tem deputado da base que critica o governador para mim. Muitos criticam. E prefeitos estão esperando o momento para abandoná-lo também. Porque é um governador que faz articulações e, diferente de muitos que têm a palavra, ele articula para destruir Carapu, tentou me destruir aos últimos segundos, de forma direta, vetando minha filiação no partido do Luiz Sauer, e os presidentes do partido, as pessoas me contaram como é que foi tudo que aconteceu. Falo na cara, se desafiar o nosso WhatsApp. Então é o seguinte, é isso que acontece com o governador Ronaldo Caiado, que interfere na Polícia Civil. E eu já estou aqui com 14 assinaturas para instaurar a CPI. Até porque ele transfere delegados que chegam em corrupções, que é relator, interfere diretamente na polícia, transfere a delegada de combate à corrupção. Encontrei com ela numa cidade totalmente apavorada, transfere delegado, doutor Romulo, enfim. O governo Ronaldo Caiado é isso aí, por isso que ele está preocupado. E eu digo, segundo turno vai ter, Carapu, e ele vai perder a eleição. Cara, vai perder a eleição, se tiver segundo turno. O que eu vejo, o sentimento das pessoas é autoritário, pessoa que vai lá na praça cívica, de bolsonaristas, independente de partido, Bolsonaro não, pessoas que nós apoiamos, comerciantes que estavam desesperados, empresários que lutavam ali, o direito de manifestação, bota o dedo no nariz de empresário, de pai de família e diz, eu não preciso do seu voto. Só que esse não preciso do seu voto, governador Caiado, espalhou, contaminou. É o sentimento das pessoas, porque o senhor é truculento. O senhor é truculento, o senhor não ouve as pessoas. O senhor não tem gesto político, o senhor não tem habilidade política. O senhor nasceu para ficar esberrando, bavejando lá no Congresso, ser parlamentar, gritando. Porque depois, na hora que o senhor viu deputados independentes, o senhor mudou o discurso, começou a perseguir os deputados. E quando o senhor era senador e deputado, o senhor batia no peito que era corajoso. E agora persegue, usa a Polícia Civil para perseguir adversários. E o senhor vai perder a eleição. E mais uma vez eu digo, o senhor vai ser um vexame eleitoral no estado de Goiás, porque o senhor não precisa dos votos do goiano. O senhor é uma pessoa autoritária, arbitrária e mentirosa. Obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputado Alisson Lima.
que você aperta. Presidente, como eu fui citado pelo colega, deputado Amaury Ribeiro, eu faço questão aqui de subir na tribuna e declarar meu voto favorável aqui ao projeto 3113/2020, que dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário, anel viário que interliga aí a região de Itaberaí. Deputado Amaury Ribeiro, esse governo do qual o senhor está defendendo de maneira quase que incondicional aqui, é um governo cruel para a sociedade, um governo desumano, que está aumentando o IPVA, porque afeta o orçamento das pessoas que ganham muito mal. Eu nunca falei aqui, deputado Amaury, que o Caiado mexeu na alíquota. Nunca falei isso. Falei que ele aumentou o IPVA. A alíquota é o balizador, mas o imposto é o valor fechado, valor geral. É como mexer no ICMS para cima e para baixo e falar que não houve aumento da conta de energia, que está aumentando cada vez mais. Então, esse argumento de Vossa Excelência é ridículo. Aliás, Vossa Excelência abriu precedente agora na fala do senhor, ao me atacar de estar propagando fake news, falando que odeia mentira, gente que mente. Vossa Excelência abriu um precedente para que eu subisse aqui e falar a visão que eu tenho também de Vossa Excelência. Está fazendo um papel de ridículo ao defender um governo indefensável. Defenda seus ideais, que são nobres, porém defender o Caiado dessa forma beira o puxa-saquismo. E Vossa Excelência não precisa disso. Tem um perfil de grandeza. Não é puxa-saco, pelo menos eu acho que não. Então, atacar a oposição dizendo que estamos produzindo fake news é leviano com a gente. Eu nunca falei para o senhor que o senhor produz fake news ou mente. Eu estou dizendo agora que o senhor defende um governo de maneira insustentável, um governo que arrebenta com a população e que está parecendo puxa-saquismo, em cima do que o senhor falou aqui. É a primeira vez que eu venho na tribuna para poder dirigir esse tipo de palavra para o senhor. Porque, ao ser atacado de produzir fake news, de mentir para a sociedade, é o que eu nunca fiz com o senhor aqui. Com todo respeito, né, o caminho não é esse. Governo aumentou o IPVA, governo quer fazer pedágio, sim. Secretária Cristiane Schmidt já falou sobre isso. A pedido do Paulo Guedes, do BNDES, só recuaram porque eu, Alisson Lima, fui para os 4 cantos da região metropolitana para fazer o barulho na cabeça da sociedade, para poder queimar o Caiado. Eu fiz questão de queimar o Caiado nesse projeto aí dos pedágios. Eu, Alisson Lima. Não foi a oposição. E esse projeto existe. E eu desafio qualquer deputado da base, da oposição, o próprio Caiado, para entrar num debate comigo em relação a esse negócio de pedágio. Caiado foi leviano, irresponsável e está enganando a sociedade, não só em relação à sociedade, não só em relação a pedágio, não. IPVA que aumentou, está descumprindo uma lei federal em relação à redução do ICMS nos estados. O governador que discursou, fez palanque a vida inteira dizendo que o ICMS de Goiás era abusivo, está fazendo papel de moleque agora. E o pior ainda é orquestrar a base aqui para poder tentar desqualificar a oposição. Desafio qualquer um para o debate. Desafio qualquer um para o debate. Agora, atacar de maneira leviana o nosso comportamento, o nosso trabalho, não. Porque vai ouvir também. Chega uma hora que a paciência extrapola. Vai ouvir também. Eu procuro tratar todos os deputados com o devido respeito. Tem 4 anos que eu estou aqui. Eu nunca me envolvi em polêmica aqui nesses 4 anos. Mas para poder defender os meus ideais, defender a minha honra, defender o meu perfil de trabalho, pela primeira vez estou me dirigindo a Vossa Excelência dessa forma. Defender o governo é uma coisa. De maneira incondicional, aí já é realmente insanidade. Porque a sociedade está vendo que o governo é fraco, que é um governo caótico, um governo medíocre. Nós não estamos inventando. Pega a avaliação do governo. Rejeição do Caiado está beirando a do Marconi, ou ultrapassando a do Marconi. E olha que eu não sou marconista. É muito maior do que a rejeição do Mendanha, que é um menino novo na política. Então, assim, só tem coisa ruim nesse governo. Mas não venha falar que a gente está mentindo, produzindo fake news.
porque nós não entramos nesse nível de debate, deputado Amauri. E reitero, até hoje tratei Vossa Excelência o tempo todo com muito respeito, e num dia que eu cometi um erro pessoal com o senhor, fui pessoalmente ao senhor pedir desculpa. Então vamos manter o respeito. Encerrada a discussão, está em votação. O senhor quer encaminhar voto? O senhor tem a palavra para encaminhamento de voto. O senhor pode fazer daí de baixo mesmo, se o senhor quiser. Deputado Alisson Lima, quando eu digo que o senhor, ou os senhores, alguns da oposição produzem fake news, eu não costumo falar isso, essa linguagem. O senhor disse que o governador foi vaiado em Iporá. O senhor estava em Iporá, eu não lhe vi em Iporá. Eu não lhe vi no aeroporto, eu não lhe vi chegando no parque, eu não lhe vi participando do desfile. Eu estava lá. E lhe afirmo, como homem que sou, de palavra que tenho, que o governador não foi vaiado. Então, quem de nós dois está mentindo? Eu que estava lá ou o senhor que ouviu do disse e me disse? Então, o que eu quero que o senhor entenda é isso. Quando eu digo, deputado, que não houve aumento de IPVA, não houve. Não houve. Ah, mas o governador poderia ter baixado a tabela FIP. Concordo com o senhor. Poderia. Não baixou, mas também não aumentou. É isso que nós estamos discutindo aqui e que vocês falam absurdos. Quando o senhor sobe nessa tribuna há quase 2 anos falando de pedágio. Cadê os pedágios? Não foram instalados e não serão. A oposição já subiu aí e disse que o governador com o RRF, deputado Wagner Neto, o senhor escutou isso? Acabou, não tem promoção, não tem aumento, não tem piso, acabou. Nós não demos aumento aos funcionários aqui, isso prova, não foi o que eles queriam e nem o que nós queríamos, mas foi o que o governo tem condições de dar. Isso prova que muito do que vocês falam na tribuna, acusando o governo, é irreal, é mentira. E eu estou defendendo que eu estava lá. Eu não puxo saco e nunca puxei saco de ninguém, eu defendo o que eu acredito. E morro nessa defesa quando eu realmente acreditar. É o que eu quero que vocês tenham certeza. Nunca subirei aqui para defender o indefensável, mas nunca me calarei diante do errado. Esse é meu perfil, dou a quem doer. Não me importo no que pensam ou que falem da minha pessoa. Só defendo o que eu acredito e vou continuar fazendo isso. Principalmente quando eu estiver presente e saber que o que estão falando é mentira, como foi em Iporá. Era só isso, senhor presidente. Encerrado o encaminhamento de voto, está em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Com a palavra, deputado Chico Candiano. Processo em fase de segunda discussão e votação. É o processo 4730, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a proibição do uso de copos plásticos descartáveis nos órgãos da administração pública, direta ou indireta, do Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrado. Em votação. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 6509, Coronel Adailton. Altera a Lei 13.463, de 31 de maio de 1999, que dispõe sobre a política estadual do idoso e da outras providências. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 4953, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica nos horários e dias em que determinam. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo.
Processo em fase de segunda discussão e votação, processos 4968, 1305, deputado Coronel Adailton e delegado Eduardo Prado. Inclui no calendário cívico-cultural turístico do Estado de Goiás, dia do tiro dispositivo e do atirador dispositivo. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Presidente, eu queria fazer uma solicitação aqui aos nobres colegas, se a gente poderia prorrogar mais 30 minutos da sessão para a gente votar mais projetos. Houve um pedido para poder suspender a sessão para a reunião das duas comissões. A gente faz uma extraordinária, vamos fazer hoje. Quem decide é o plenário. Deputados que forem favoráveis da proposta do deputado Wagner e também da proposta Wagner para prorrogar 30 minutos. Perfeitamente. Então, deputados que forem favoráveis à extraordinária após as 17 horas, permaneça como estão. Aprovado. Nós teremos, sim, então, depois da reunião das comissões, reunião extraordinária. Continua com a palavra, deputado... Esse aqui ainda não. Processo 1305, autor Coronel Adailton e também delegado Eduardo Prado. Então já foi. Agora. Segunda discussão. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 5376, 5095, 6864 e o 6648. Deputados Bruno Peixoto, Leda Borges, Eduardo Prado, Virmondes Cruvinel. Dispõe sobre a instituição da política pública estadual de atenção ao estudante com desleixo ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 5377, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a proibição da retirada de medidor de energia. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, deputado Bruno Peixoto, é o 5707. Institui a política estadual de incentivo à agricultura de precisão visando aumentar a produtividade e lucratividade e garantir a sustentabilidade ambiental. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, o processo 8842, deputado Amaury Ribeiro, concede título de cidadania que especifica George Zoe Toubas. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, deputado Amaury Ribeiro dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de brigadas de incêndio em todos os museus no estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação é o processo 2498. Delegada Adriana Cossi institui a política estadual de conservação e produção de água e cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processos 2380, 3966. Deputado Bruno Peixoto e Paulo Trabalho. Proíbe a exposição de foto oficial do governador nas repartições públicas. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação.
Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo é o 2156. E o 3826, deputado Major Araújo e o deputado Alisson Lima. Obriga a transmissão ao vivo e via internet das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processos 1525 e o 5570. Deputada Leda Borges e Cláudio Meirelles. Dispõe sobre a destinação às mulheres vítimas de violência doméstica de 5% das unidades de programas de loteamentos sociais e de habitação popular. Está em discussão. Não, eu só quero encaminhar a voto, senhor presidente. Só um minutinho, então. Só quer encaminhar voto? Não. Encerrado. Para encaminhar voto, a deputada Leda Borges. Senhor presidente, eu acho de extrema importância, e sei que os nobres pares vão concordar comigo e votar favorável, mas é de extrema importância esse projeto de lei para esta questão das mulheres vítimas de violência. Geralmente, os lares estão totalmente desestruturados, elas, com esse risco iminente de serem cada vez mais, sofrerem mais violência e não terem a casa própria, sabe? Isso as faz muito dependentes dos seus companheiros, do seu companheiro. Às vezes, nós temos vários tipos de violência e vários tipos de... a mulher ela não tem só a questão econômica que a mantém junto ao agressor. Então, nós temos vários tipos de dependência, inclusive a dependência econômica. Então, eu gostaria de pedir aos pares que votem favorável a esse projeto de lei, que é de extrema importância para que a gente comece a ter essas mulheres vítimas de violência libertas do agressor, não é? Porque elas têm uma dependência econômica, uma dependência afetiva, uma dependência psicológica, e quando você vai dando condição para que elas tenham onde morar, não é? Que elas possam ter onde morar, independente do seu agressor, com certeza elas vão definir pela sua independência desta agressão. Muito obrigada, senhor presidente. Está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Ora, por decurso de prazo, a gente encerra essa sessão e convocando outra para depois das reuniões das comissões extraordinária aprovada por esse plenário. Está encerrada a presente sessão.